explica uma outra regra que justamente não impõe não cria esse ônus. Explico a vocês. Esta permissibilidade de defesa por negativa geral só é facultada a 3 pessoas, a 3 órgãos específicos. Então, quem pode fazer defesa por negativa geral? O curador especial, o advogado dativo e o Ministério Público. Quem é que pode fazer defesa por negativa geral? Curador especial, o Ministério Público e o advogado dativo, artigo 302, parágrafo único do CPC. Pergunta: por que eles podem? Resposta: porque provavelmente estas pessoas não tiveram contato com o réu e não têm a menor condição, nem física nem jurídica, de fazer uma defesa sustentável. Vamos imaginar uma cena? Imaginem que o réu seja revel. À luz do artigo 9º, inciso 2 do CPC, o réu revel será nomeado um curador especial. O juiz vai nomear um curador para representar os interesses do revel. Esse curador, que vai à audiência, nunca viu o réu. Qual é o tipo de defesa que ele pode fazer? Olha, o réu bateu no meu carro. E você, curador, diz: não bateu. E aí o autor pergunta: como você sabe? Eu estou sentindo. Não tem como. Ele não tem convênio com a mãe de Iná. Não tem como ele defender isso. Olha, a dívida existe. E o curador diz: ele já pagou. Como você sabe? Não me pergunte, mas de alguma forma eu sei. Não tem como fazer isso. Então, na verdade, a lei autoriza que essas pessoas possam fazer uma defesa por negativa geral. Ou seja, não devo, não fui eu. Tudo bem? Vamos dar prosseguimento. Depois de trabalhar com a questão principiológica, vamos falar um pouquinho da estrutura da contestação. E para a gente entender isso, eu queria revisitar com vocês um instituto que, na minha opinião, é o instituto mais importante de processo civil. Na verdade, não dá para estudar processo sem entender minimamente o que eu vou explicar agora. Existe um autor que vocês talvez não gostem muito, porque foi ele que trouxe o processo civil moderno para o Brasil, que foi Enrico Túlio Liebmann. Dentre diversas peculiaridades e características desse autor italiano, entre definições como coisa julgada, como ação, que são teorias que nós adotamos, a teoria desse mestre peninsular, a gente tem uma teoria que o Liebmann desenvolveu. Na verdade, isso já vem do código italiano, mas o Liebmann deu aquela, vamos dizer assim, passou uma argamassa e veio para o Brasil de uma forma diferenciada. É o que a gente costuma chamar de trinômio de questões. O que é trinômio de questões? Todo juiz brasileiro, presta atenção nisso, todo juiz brasileiro, para julgar o mérito de uma causa, e todo mundo sabe que a função do judiciário é decidir a lide, e lide, pelo menos à luz do Código de Processo Civil, é sinônimo de mérito. Para que um juiz possa julgar o mérito, que é o conflito entre as partes, ele tem que passar antes por 2 etapas: verificar se os pressupostos processuais estão em ordem e se as condições da ação estão em ordem. Então a gente pode concluir que existe um trinômio de questões no Brasil: pressupostos processuais, condições da ação e o mérito. À luz do artigo 267, parágrafo 3º e 301, parágrafo 4º do CPC, é autorizado ao magistrado, de ofício, conhecer dos pressupostos processuais e condições da ação de ofício. O mérito a parte tem que apresentar, à luz do artigo 128 e 460. Ocorre que nem sempre o juiz analisa os pressupostos ou as condições. Até porque a gente sabe que na prática, quando o autor propõe a ação, o cartório, quando vai fazer a análise, isso foi uma brincadeira, porque na verdade, quem costuma fazer a admissibilidade é o cartório, o que na verdade, pela demanda forense é muito comum. O cartório, quando vai determinar a citação do réu, não verifica todos esses vícios processuais. Então, o réu pode alertar ao juiz sobre a inexistência ou a existência de algum vício no processo. Tá? A existência de algum vício ou a inexistência de algum pressuposto de existência ou desenvolvimento. Então, quando você alega isso na contestação, existe um momento oportuno para isso. Chama-se preliminar. A preliminar, na verdade, é o local na contestação em que se concentra a defesa processual. Ela vem antes,
Como tudo na nossa vida, a gente consegue lembrar que preliminar em outros departamentos de nossa vida também começam o que vem a ser o principal, o mérito. Então é importante que vocês entendam que a contestação ela é dividida em duas grandes partes. Nós temos as preliminares, em que se concentra a defesa processual, e essas preliminares vêm todas hospedadas no artigo 301 do CPC, e depois que o réu alegar as preliminares, ele pode aí sim enfrentar o mérito da causa. Então nada impede que o réu alegue em preliminar, por exemplo, a inépcia da petição inicial, alegando que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 282, e ato contínuo, o réu alegue que, na verdade, a dívida já foi paga. Então, e pela regra da eventualidade, essas matérias devem estar concentradas dentro da contestação, apesar de as preliminares serem matéria de ordem pública e o juiz poder conhecer delas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Para nós encerrarmos o estudo da contestação, há duas considerações importantes a fazer. Primeira delas, o prazo da contestação de regra é 15 dias, contados da juntada aos autos, do mandado de citação, se for por oficial de justiça, ou do AR, se for pelo correio, ambos cumpridos. Então, o prazo para contestação nunca se conta de alguma intimação, e sempre do mandado cumprido. Claro que, evidentemente, dada a especialidade de alguns procedimentos do nosso ordenamento, nós temos alguns prazos diferenciados. O rito sumário, por exemplo, a contestação tem que ser apresentada na defesa, na audiência, assim como o juizado especial. Cautelar e prestação de contas, o prazo de contestação é 5 dias. E os embargos de terceiro, o prazo para você contestá-lo é em 10 dias. Então vocês vejam que, na verdade, de acordo com o procedimento que se enfrenta, existe uma peculiaridade para fins e efeitos de contestação. Não se esqueçam, por fim, que o Ministério Público e a Fazenda Pública, à luz do artigo 188, tem prazo em quádruplo para contestar e não em dobro. Dobro é para recorrer. Não se esqueça também que o defensor público tem prazo em dobro para contestar, à luz do artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 1060 de 50. E não esqueça, por fim, que litisconsortes com procuradores diferentes, computa-se o prazo em dobro, conforme artigo 191 do CPC. Vamos começar a falar um pouquinho agora da reconvenção. Para a gente poder entender bem a reconvenção, nós temos que partir de uma premissa fundamental. Reconvenção é uma defesa contestação é uma defesa estática. Ou seja, o réu, quando contesta, ele não se manifesta sobre alguma pretensão. Ele apenas resiste. Ele não reage, ele só resiste ao pedido do autor. Mas todos vocês sabem que existem várias relações jurídicas bilaterais travadas entre autor e réu, que não só o autor tenha direito a uma pretensão, ou uma suposta pretensão, como também o réu tem direito a pretender alguma coisa. A lei não pode deixar o réu órfão quando ele, sendo demandado, na verdade tenha um interesse em cobrar alguma coisa do autor. Vamos imaginar a cena? Imagine que eu estabeleça com você um contrato e que no dia 1º eu tenha que entregar a você 2 sacas de café. Nesse mesmo dia, você deveria me pagar R$1.000. Imagine, por exemplo, que na data aprazada eu entrego a você as 2 sacas de café, mas você não me paga os R$1.000. Ligo para você, te procuro, notifico você para que você me pague. E qual não foi minha surpresa? 10 dias depois, recebo um mandado de citação em minha residência, no argumento que você disse que eu não lhe entreguei as 2 sacas. Evidentemente que dessa sua pretensão eu vou contestar, alegando que entreguei as sacas conforme faz prova recibo anexo, ônus da impugnação específica. Mas eu não quero só comprovar que eu entreguei as sacas, eu também quero te cobrar. E aí se pergunta, para que eu vou ter que esperar uma outra demanda, cobrar por meio de uma outra demanda, se eu já posso aproveitar essa mesma ação que você propôs contra mim e formular um verdadeiro contra-ataque?
Então eu vou contestar numa peça, resistindo à pretensão, dizendo que já paguei, e vou aproveitar a sua demanda e fazer o quê? Cobrar de você aquilo